do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Hoje no programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o tema será evolução. Me chamo Maura Maria Rosa, sou trabalhadora deste mesmo Centro Espírita. No universo, existem leis criadas e regidas por Deus. Entre essas leis, há a lei de evolução. Portanto, tudo no universo tende a evoluir, tende à perfeição. Sede perfeitos de Jesus, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas nós temos que entender muito bem o que Jesus Cristo quis dizer com essas palavras. Ele não quis dizer que nós seremos perfeitos iguais a Deus, porque Deus, nosso Pai Criador, Ele é perfeito em seus atributos, e nós, espíritos humanos, seremos perfeitos em inteligência e moralidade. A perfeição é o grande objetivo do espírito. Quem evolui renova-se para o bem, melhora-se, transforma-se para o melhor. A evolução, o nosso caminhar evolutivo, é o mais belo poema, é o mais belo romance que o espírito tem a escrever. Suas lutas, seus fracassos, seus acertos, suas conquistas, suas vitórias. Quando ele chegar no mundo espiritual, quando chegarmos no mundo espiritual depois de nossa morte, nós abriremos o livro, abriremos esse romance e veremos então o que precisa ser consertado. Por isso, muitas vezes, quantas vezes reencarnamos, voltamos com as mesmas pessoas, no mesmo núcleo familiar. E qual o objetivo dessa volta com as mesmas pessoas, com esses mesmos espíritos? Desenvolver o amor em nós, desenvolver a paciência, a tolerância, trabalhar o perdão, perdoar de coração e de alma, que o perdão é das mais belas virtudes de um espírito humano. Por isso nós precisamos voltar com as pessoas enquanto a gente está no mesmo núcleo e não soube aproveitar esses momentos de uma família que é para ter união, amor, paz, compreensão. Enquanto nós não compreendermos, enquanto nós não nos conscientizarmos da necessidade de mudar, não sairemos da acomodação e das promessas que fazemos a nós mesmos e não cumprimos, porque não há a consciência da mudança. Então, quando nos conscientizarmos que nós precisamos dar o passo à frente para o perdão, nós vamos ser umas pessoas muito melhores. Quando nós não nos conscientizarmos, o homem continuará olhando sem ver, ouvindo sem entender, cego e surdo. As benditas orientações, os conselhos do mundo espiritual para o trabalho íntimo, para a nossa reforma íntima, para exercitarmos o amor, a luz. Tendes olhos e não vedes, Jesus. Tendes ouvidos e não ouvis.
Então, isso é uma coisa muitíssimo importante, nós conscientizarmos que nós temos que olhar com os olhos espirituais, ouvirmos os conselhos e as indagações do nosso espírito guia. Então, o método mais seguro para a evolução do espírito é a leitura, o estudo e a prática do Evangelho de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o que ele quis dizer com isso? Que se nós não seguirmos o Evangelho, se nós não vivenciarmos as leis morais que constam dentro do seu código, o Evangelho, mais difícil será nós nos evoluirmos. Pois com Jesus, todos os espíritos, todos nós estamos empenhados no ideal de equipe, porque ninguém evolui sozinho. Nós precisamos sempre uns dos outros para evoluir. Então, nós precisamos ter um esforço máximo de construir pela eficiência da alma o amor divino, o perdão para a felicidade de todos nós. Não importa a sua religião. Se você é espírita, se você é católico, se você é da Igreja Universal, da Batista, seja lá qual for sua religião, porque Deus é o mesmo. Existe só um único Deus. Agora importa sim a sua religiosidade, a sua religação com Deus, vivenciando as leis que Ele criou em nosso caminhar. Sabemos que não é fácil, mas nós também sabemos que nós podemos fazer, nós podemos lutar. E qual era a religião que Jesus praticava? Ele vivenciou a religiosidade com Deus, o amor puro, pleno, a caridade, o perdão, a tolerância e a paciência. Foi isso que Cristo, essa era a sua religião, o amor pleno e incondicional. Vivenciou a caridade em todos os momentos da vida dele. Então eu digo aos meus irmãos, pós-ouvintes da Rádio Guarujá, esse momento de pandemia, esse momento de dor, esse momento de lágrimas, vamos olhar essa situação pelo outro lado, pelo lado bom da vida. Que Deus, nesse momento, nos dá a oportunidade de melhora, nos dá a oportunidade de sermos solidários com os nossos irmãos. Ele nos dá um momento de darmos um passo à frente em nossa evolução espiritual. Então vamos todos olhar essas situações, entre aspas, calamitosas da pandemia, como uma bênção de Deus, como uma oportunidade de melhorarmos. Agradeço a todos os ouvintes pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigada à Rádio Guarujá por nos permitir que levássemos uma palavra de conforto, de esperança aos nossos irmãos em caminho. Muito obrigado. Na Era do Espírito.